Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal Deus Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje, finalmente, nós iremos falar sobre Deus a partir do livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Se você quer saber o que nós iremos falar sobre Deus a partir desse livro, fique comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então bora, vamos falar de Deus. Então vamos lá, vamos falar de Deus, mas antes, deixa eu pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? Esse vídeo aqui vai ser um daqueles vídeos que vai ficar um pouco maior, vai ter aqui algumas leituras, mas é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, porque são vídeos que eu indico livros e eu gosto muito de indicar livros para as pessoas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, como eu disse, o vídeo vai ser sobre esse livro aqui do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, e eu não vou ser muito profundo no que eu vou falar sobre esse livro. Eu vou estar lendo alguns trechos aqui, mas eu quero ser de propósito mais superficial que eu puder aqui, porque a minha intenção é que você leia esse livro. Então, apenas para deixar claro, esses vídeos vão ser uma série, tá bom? Então eu vou tentar fazer aqui um capítulo por vídeo, porque o livro é muita coisa boa e eu, ainda sendo muita coisa boa, ainda vou ser bem superficial aqui nesse vídeo, porque eu quero que você leia e se aprofunde na leitura dele. Mas a princípio a minha ideia era fazer o livro todo, mas o livro é tão bom que eu vou fazer um capítulo por vez e vou ser o máximo que eu puder bem superficial, porque a minha ideia é que você leia o livro. Então, sem mais delongas, vamos lá. O capítulo 1, aqui, Jonas, ele traz algumas questões que é muito importante a gente tratar, né? Então, basicamente, ele vai tratar no livro sobre essa ideia da inteligência humilhada. E aí o capítulo 1, ele se chama Teologia diante de Deus. E ele já começa esse capítulo fazendo uma coisa muito legal, que é essa comparação entre fé e razão, né? E ele vai falar algumas coisas que são muito importantes. Primeiro ele define o que é a fé ou fideísmo, e depois ele define o que é razão ou racionalismo, e ele vai, depois de trazer umas definições a respeito disso, ele vai trazer algumas coisas, como por exemplo, ele vai dizer o seguinte: a inteligência humilhada não quer sacrificar nem a fé nem a razão, mesmo porque não é necessário eliminar uma das duas para chegarmos ao conhecimento de Deus. Então, o que Jonas está dizendo é que não é preciso você eliminar a razão e não é preciso você eliminar a fé para dizer que você é alguém que racionaliza sobre as coisas. Elas podem muito bem andar juntas e mesmo assim você chegar ao conhecimento sobre Deus, porque na verdade você vai precisar das duas coisas, tanto da fé quanto da razão, da racionalização, para chegar ao conhecimento de Deus. E aí ele diz outra coisa importante, ainda dentro desse assunto de fé e razão. Ele diz: não se trata da morte da fé, nem da morte da razão. Aí ele vai explicar. A inteligência humilhada é a fé que não tem medo de pensar, duvidar ou questionar. A fé não precisa morrer, ela só precisa pensar. Então você não precisa não ter fé, você só precisa fazer com que essa fé não tenha medo de pensar, não tenha medo de duvidar, não tenha medo de questionar. Que essa fé seja uma fé que pense e não apenas um fideísmo, como ele vai explicar, e eu não vou explicar aqui a explicação dele, porque justamente eu quero que você leia o livro. E em contrapartida, né, se a nossa fé ela precisa pensar, em contrapartida, a inteligência humilhada é também consciência da humilhação da razão. Se a fé ela precisa pensar, a razão ela precisa entender que ela precisa se humilhar.
E o que significa se colocar nesse papel de humilhação? Então Jonas, ele vai trazer aqui uma coisa muito importante, né? E aí, só para fechar essa parte da fé e razão, ele vai dizer o seguinte: a inteligência humilhada não desfalece quando atormentada pelos limites da razão, porque obviamente vão ter coisas que a fé não vai explicar, e que às vezes uma pessoa, ela racionaliza e aí ela não consegue chegar a um fator pleno que vai fazer ela compreender. Mas aí a fé, ela não precisa ficar atormentada quando ela chega nesses limites da razão. Antes, suspira pela possibilidade de receber a revelação com as mãos vazias. Então, se as coisas, elas não podem ser compreendidas pela razão, pela racionalidade, ela precisa estender as mãos e receber uma revelação de Deus pela fé. Então, essa é a condição intelectual mais apropriada para manter o teólogo íntegro nas sendas soturnas e tenebrosas da fé. Aquilo que a razão não explica, né? Aquilo que a nossa fé pode questionar. Então, o teólogo, ele precisa estender as mãos e receber de Deus. E como isso é possível? Como é que o teólogo faz para isso? E aí ele vai entrar numa questão que ele vai chamar de teologia na segunda pessoa. Porque teologia não se pode fazer na terceira pessoa. Teologia se faz sempre na segunda pessoa. Porque você não pode fazer teologia dizendo ele, porque você está falando de alguém que você pode não estar tendo um relacionamento, de alguém que está longe. Então teologia faz-se na segunda pessoa, né? Tu. É algo mais próximo, é algo que está ali mais junto. Então ele vai dizer que teologia se faz na segunda pessoa. E aí ele começa a dizer como é que se faz teologia na segunda pessoa. E aí ele cita aqui o Evagrio Pontico, e ele vai dizer o seguinte: se és teólogo, vais orar verdadeiramente. Se oras verdadeiramente, és teólogo. Então a teologia na segunda pessoa, ela começa com uma vida de oração. Alguém que não tem uma vida de oração, esse não pode ser verdadeiramente um teólogo. E aquele que é verdadeiramente um teólogo, ele tem uma vida de oração. Ainda dentro dessa premissa, né, de teologia na segunda pessoa, ele vai citar aqui, ele vai dizer o seguinte: o estudante de teologia precisa vigiar-se constantemente contra o perigo de pensar em terceira e não em segunda pessoa. Essa transição de um nível de pensamento para o outro, do relacionamento pessoal com Deus para uma mera referência técnica, ocorre geralmente em exata sincronia com o momento em que deixo de ler a palavra das Escrituras como palavra dirigida a mim e faço dela um mero objeto do meu labor exegético. Então, quando a Bíblia deixa de ser o meu objeto pessoal, o meu objeto devocional, e passa apenas a ser o meu objeto de trabalho, então eu já comecei a fazer teologia na terceira pessoa. Quando a referência que eu tenho de Deus são referências simplesmente técnicas e não mais pessoais, devocionais, eu já comecei a fazer teologia na segunda pessoa. Então ele vai até dizer, né, que os maiores exemplos de pessoas que fazem teologia na terceira pessoa são exatamente os teólogos liberais, que, por exemplo, eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, eles não acreditam na suficiência da Escritura, eles não acreditam na inerrância bíblica. Então eles já começaram a fazer teologia na terceira pessoa. E aí, para concluir essa parte aqui da teologia em segunda pessoa e não em segunda pessoa, teologia em segunda pessoa e não em terceira, na verdade, ele vai dizer o seguinte: aquele que quiser alcançar o conhecimento salvífico de Deus, precisa aprender a conhecê-lo pelo amor. Pois Deus é amor, e o conhecimento experimental do amor de Deus excede a todo o
conhecimento. Então, o relacionamento, o conhecimento salvífico de Deus, ele se dá pelo conhecimento e pelo relacionamento com Deus em amor. E tudo isso se começa em oração, tudo isso se faz em segunda pessoa. E aí, ele vai, ainda tratando dessa questão de inteligência humilhada e de tudo isso, ele vai usar aqui uma frase de Agostinho, que Agostinho falou nos livros das Confissões, que é: conhece-me, ó conhecedor de mim. Né? Ele usa aqui essa frase de Agostinho, né? Que eu te conheça, ó conhecedor de mim, como que eu te conheça tal como sou conhecido por ti. E isso aqui que Agostinho está falando, na verdade, é uma referência bíblica lá de 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo está falando sobre o amor, e na conclusão do versículo, Paulo vai falar que nós conhecemos em parte, mas chegará o dia em que nós o conhecemos como também somos conhecidos por ele. Então o que Agostinho ele está dizendo é que ele conhecesse a Deus como Deus assim o conhece. E aí ele vai dar toda uma explicação sobre esse versículo de 1 Coríntios 13, mas eu queria ler algumas coisas aqui com vocês, para que vocês pudessem entender um pouco sobre o que ele está dizendo. Então ele diz o seguinte, resumindo, de acordo com 1 Coríntios 13, 12, Paulo expõe dois tipos de conhecimento. O conhecimento no presente estado da vida, o agora, e mediado pelo espelho, porque lá Paulo está dizendo, né, agora nós vemos como um espelho, vemos em parte, né, como um espelho, mas então veremos face a face, né? E aí ele diz, e 2, o conhecimento no futuro, o estado da vida, né, o depois. Então, resumindo, 1 Coríntios 13, ele está resumindo esse conhecimento em dois momentos. O conhecimento agora, onde a gente vê por espelho, que a gente vê em parte, e o conhecimento do porvir, quando nós iremos vê-lo face a face. E aí, continuando, ele diz, conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Quem é plenamente conhecido? Todos nós somos plenamente conhecidos por Deus. Eu, você, o apóstolo Paulo, o Agostinho, todos nós. Enfim, todos somos plenamente conhecidos por Deus. Agora, Deus conhece, vê e contempla cada um de nós diretamente face a face. E é exatamente essa a nossa condição, uma condição de humilhação. Porque nós já partimos da ideia de que nós somos plenamente conhecidos por Deus, enquanto que nós só conseguimos ver a Deus nessa vida de maneira superficial, como em espelhos, né, conhecendo em partes. Então a nossa inteligência, o nosso conhecimento de Deus, ele é limitado. E, portanto, nós já temos uma condição de humilhação diante de Deus. É como Deus, lá em Isaías 55, ele vai falar que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, né? E o conhecimento de Deus maior do que o nosso conhecimento. É exatamente isso aqui. Nós já partimos da premissa de que nosso conhecimento de Deus é limitado. E, portanto, a nossa racionalização em relação a Deus, ela está em situação de humilhação. E aí Jonas, continuando aqui ainda no capítulo 1, ele vai partir para uma premissa de aquelas pessoas que se dizem inteligentes, intelectuais, porque na verdade a teologia, a fé, né, a religião, ela é cega, porque ela só enxerga parte de um todo, ela não enxerga aquilo que é completo. E aí ele vai citar justamente uma história, não sei se você já ouviu falar, né? É um conto, na verdade, ele é, se não me engano, ele é um conto hindu, que ele faz referência a 5 cegos que eles se depararam com um elefante. Então, alguém fez esse conto para mostrar como as religiões do mundo surgiram, tá?
E aí ele diz, olha, um primeiro cego apalpou uma perna, o outro cego apalpou a tromba do elefante, o outro apalpou o rabo do elefante, o outro apalpou ali a barriga do elefante, né? E aí cada um deles teve uma ideia do que o elefante era, porque como eles não enxergavam, eles eram cegos, então cada um teve uma ideia do que o elefante era. Então, o primeiro disse, olha, o elefante é como uma corda. E o outro disse, o elefante é uma palmeira. O outro disse, o elefante é como um muro alto. Aí o outro falou, não, o elefante é como uma ventarola. E o outro, não, o elefante é uma cobra enorme. Então, como eles não chegaram a uma conclusão sobre o que o elefante era, então cada um deles saiu para o seu lado e montou a sua religião. A religião do elefante muro, do elefante cobra, do elefante palmeira e por aí vai. Então, todos esses aqui, né, pelo conto, né, ele está dizendo que a religião é assim. Porque ela não enxerga o todo, ela só enxerga uma parte. E aí Jonas está chamando isso de humildade arrogante. Por quê? Porque se pararmos para pensar, e o Jonas vai tratar isso aqui no capítulo, ele vai dizer, olha, você prestou atenção de que toda essa história está sendo contada pela ótica de alguém que está vendo as coisas? Então essa pessoa que está contando a história, que está vendo tudo, ele está se colocando numa posição de superioridade em relação aos demais. Porque ele está dizendo, todos eles só estão vendo em parte, mas eu que não sigo religião nenhuma, eu sou superior porque eu estou vendo todo. E aí ele diz que esse tipo de humildade, não, eu respeito todas as religiões, é uma posição, uma postura de arrogância e não de humildade. Porque ele se coloca numa postura de que eu até respeito todas as religiões, mas eu não acredito nelas porque elas só veem uma parte da coisa. Mas eu estou vendo o todo. Então, isso é o oposto de inteligência humilhada. Porque esse é um tipo de humildade arrogante. E aí Jonas, ele vai trazer, dizendo que o contrário disso que a gente acabou de falar é justamente o reconhecimento da nossa condição de humilhação. Sendo que a gente já viu isso, né? Olha, Deus nos conhece por inteiro, enquanto nós conhecemos apenas em parte. Então aquela humildade que diz, eu respeito todos, mas não acredito em nenhuma, porque ele só vê em partes e eu vejo todo, é uma condição de humildade arrogante, que não tem nada de humilde, né? Na verdade é uma arrogância, quando na verdade todos nós temos ou estamos na mesma condição, que é a condição de humilhação. E aí ele cita aqui um francês filósofo, né, o Ernest Hello. Ele diz o seguinte: o homem humilde se ajoelha perante toda a verdade. E é justamente isso que a inteligência humilhada, antes de tudo, pretende nos ensinar. O teólogo só terá condição de falar dignamente sobre Deus se tiver temor e humildade. Ele reconhece a sua condição de humilhação e ele reconhece que ele está diante de algo que é verdadeiro, e aquilo que ele considera que é verdadeiro, ele se humilha diante dessa verdade. E aí eu quero concluir que Jonas ele vai trazer aqui, no livro A República de Platão, ele fala lá sobre um mito chamado mito da caverna. E aí Jonas cita esse mito da caverna, né, para ilustrar um pouco sobre essa questão que nós estamos tratando aqui da inteligência humilhada. E aí eu quero apenas dizer o que basicamente é o mito da caverna, tá? Se você nunca ouviu falar sobre isso, é a ideia de pessoas que elas estão acorrentadas para dentro de uma caverna, de costas para a saída, aonde a única coisa que elas conseguem ver é o reflexo que é refletido pela luz que entra
pela entrada da caverna e projeta sombras na parede na frente deles, aonde eles estão acorrentados. Então tudo que eles conhecem são projeções de uma realidade que estão atrás deles, que eles nunca viram na verdade, mas eles só conhecem as projeções das sombras que estão diante deles. Então eles não conhecem a realidade. Mas aí alguém consegue se soltar dessas correntes e consegue sair. E aí ele vê que todas aquelas projeções só eram mesmo projeções, que na realidade o mundo real estava lá fora. E aí ele vê toda aquela realidade e ele volta para contar para aqueles que estão acorrentados que tudo que eles estão vendo são apenas projeções da realidade. Porém, eles não acreditam nele, porque eles querem continuar no conforto daquilo que é apenas as projeções. Eles não querem saber a verdadeira, a coisa real, a verdade real por trás das projeções. E aí Jonas diz o seguinte, que o verdadeiro conhecimento de Deus, e ele está citando aqui, né, um filósofo holandês, o Herman Doyer, ele diz o seguinte: o verdadeiro conhecimento de Deus, de nós mesmos, ultrapassa todo o pensamento teórico. Esse conhecimento não pode ser objeto teórico, né, como, por exemplo, as projeções ali na caverna. Era apenas um conhecimento teórico, porque a realidade eles não estavam enxergando. Na verdade, eles nem conheciam, só conheciam projeções. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus e de nós mesmos ultrapassa o pensamento teórico. Esse conhecimento não pode ser objeto teórico, seja de uma teologia dogmática, seja de uma filosofia cristã. Ele pode apenas ser adquirido pela operação da palavra de Deus e do Espírito Santo no coração. Ou seja, na raiz e centro religioso de nossa experiência e experiência humana em sua inteireza. O verdadeiro conhecimento de Deus é aquele conhecimento que vem da palavra de Deus e da ação do Espírito em nosso coração. É por isso que o teólogo, ele só consegue conhecer a Deus se ele realmente se submeter à verdade de Deus. O teólogo só conhece a Deus se ele fizer teologia em segunda pessoa. O teólogo, ele só conhece a Deus se ele se humilhar diante da verdade de Deus. O teólogo só conhece a Deus se ele entender que a sua condição já é uma condição de humilhação diante de Deus. E ele não pode, de maneira nenhuma, ser um falso humilde, alguém que se coloca em superioridade em relação às outras pessoas. Jonas vai falar muitas outras coisas nesse capítulo, mas eu queria trazer isso para vocês e indicar esse livro, porque se você quer estudar teologia, o seu coração ele não pode se tornar arrogante. Você precisa partir da premissa de que a sua inteligência ela já está humilhada diante de Deus. Deus nos conhece plenamente, enquanto nós apenas conhecemos a Deus em parte. Então, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Nós iremos continuar essa série aqui no livro do Jonas, Inteligência Humilhada. E eu, de fato, de verdade, espero que você assista esse vídeo até o final e mande para todos aqueles que gostam de estudar teologia, mas que eles entendam que eles precisam ser humildes, que eles precisam se humilhar diante de toda a verdade de Deus. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau.